Muito bem, então eu sou a Priscila, da Polifonia. Aqui comigo estamos fazendo um collab. O Adilson vai falar um pouquinho da parte financeira, a Mayara vai falar sobre a caça aos desenvolvedores e a Carmen vai falar sobre o futuro das profissões, né? Então a gente vai falar sobre todos esses assuntos aí hoje. Tem uma participante que acho que não viu o link atualizado, eu vou só explicar para ela aqui rapidinho, gente. Camila, se você estiver me ouvindo, a gente vai deixar o Meet apenas para os palestrantes, você pode entrar nesse link do YouTube, por favor. Obrigada. Então, gente, a programação para hoje, né? Eu vou falar sobre o lançamento, então, da Polifonia oficialmente. A gente está aí na ativa faz algumas semanas, mas hoje é o lançamento oficial dos nossos serviços, e, né, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E, além disso, o Adilson vai falar sobre planejamento financeiro, então, que planejar é ter poder. A Mayara vai falar sobre a caça aos devs, onde vivem, como encontrá-los, como atraí-los. Somos um tanto diferentes, posso dizer, como engenheiro de software, então tem que ter aí uma malemolência. E a Carmen vai falar sobre o futuro das profissões, que impacta tanto, né? Tanto na parte dos desenvolvedores, o quanto a velocidade que a gente precisa se atualizar. Então ela vai falar um pouquinho sobre como que isso também impacta com relação aos recrutadores, que é a área de atuação dela. No finalzinho, a gente vai abrir, então, para as perguntas e vai fazer um pequeno encerramento aqui. Eu vou ficar como host do evento hoje. Muito bem. Gente, vou começar, então, falando sobre a polifonia, mas para isso vou contar uma pequena historinha de como que eu vim parar aqui, sendo uma das sócias da Polifonia. Meu pai se formou em processamento de dados lá em 1986. Então, nos primórdios aí de tudo que aconteceu na tecnologia, né, aqui no Brasil. E daí, em 1988, eu nasci, então ele já estava nessa área de software e sistemas. Por causa disso, em 1990, ele e minha mãe se tornaram sócios e abriram uma escola de informática. Então, desde os 2 anos de idade, eu tenho contato com o computador em casa, por assim dizer. Então, por isso esse interesse tão grande que eu tenho nessa área. Daí, em 94, meu pai resolveu abrir uma outra empresa. Ele entrou como sócio numa empresa de sistemas. E aí é esta foto, gente. Esta pessoa sou eu. Sou eu que estou ali já querendo programar, trabalhar, desenvolver. Nessa época aí, meu pai já dava acesso, então, para que eu jogasse no MS-DOS, e para isso eu tinha que digitar comandos, porque não era como hoje, que tem telas lindas e botõezinhos, era tudo por comando. E o que eu jogava? Não sei, talvez eu seja um tanto cringe, como falam agora. Eu jogava Cat, tinha que digitar Cat, os gatinhos pulavam nas janelas, entravam, tinha que comer a ração antes do cachorro ou da vassoura pegar eles. E jogava Pac-Man e Space Invaders. Então, sou desta época. Então, essa daí sou eu querendo ali digitar Cats numa feira de informática, né, gente? Acho que não ia rolar. Bom, aí em 2003, eu estava entre 2 profissões ali para fazer junto com o ensino médio. Eu queria, na verdade, ser arquiteta, mas não tinha um técnico de edificações na nossa cidade. Então, a minha segunda opção, por incrível que pareça, era a segunda opção, era informática. E aí veio a pergunta do meu pai: você tem certeza que você quer estudar para o resto da sua vida? E eu disse sim, inocente eu. E realmente é para o resto da vida, porque hoje em dia, acho que todas as áreas a gente estuda para o resto da vida, mas a tecnologia, a velocidade é muito maior de necessidade de atualização. Né? Então, eu realmente nunca parei de estudar e nunca vou parar, né? Essa é a vida. Em 2005, eu formei, então, no ensino técnico, e no mesmo ano eu já tinha conseguido meu primeiro emprego, eu trabalhei na Petrobras, e foi lá que eu tive o meu primeiro chefe. E meu primeiro chefe, ninguém menos, ninguém é que o tio do meu marido.
Então eu conheci o tio do meu marido muito antes de conhecer meu marido. Alguns anos, 5 anos antes de conhecer meu marido, eu conheci o tio dele. Na verdade, conheci a família inteira do meu marido antes de conhecer ele. E lá foi meu primeiro emprego, eu trabalhava com hardware. Então, esses monitores de tubo que a gente está vendo na foto, né? Eu carregava esse tipo de monitor ainda, porque demorou para ter os monitores fininhos. Então, era esse tipo de monitor que eu carregava para cima e para baixo na Petrobras, a Revap, lá de São José dos Campos. Mas aí eu descobri que eu queria mesmo era programação, que eu não gostava dessa coisa de hardware. Em 2015 eu me casei, eu já estava fazendo faculdade, então eu me formei depois de casada, formei em 2016. De lá para cá eu passei, né, por algumas empresas em diferentes setores da educação, de geoprocessamento, e agora eu trabalho atualmente com o ERP da Microsoft, o Dynamics FO, e além disso, resolvemos montar a polifonia. Resolvemos quem? Eu e Luiz, meu marido. O Luiz é de 89, essa fotinha aqui, desconfiamos que seja de 1995, então ele tem mais ou menos a mesma idade que eu tinha na outra foto. Ele fez técnico em administração logo depois do ensino médio. Depois, por causa de um professor lá de administração que focava mais na área da economia, ele se interessou, então, por essa área da economia. Formou em economia, começou a trabalhar na área, de certa forma, assim, mais voltado para contabilidade, que eram as oportunidades que tinham na nossa região. Não sei se dá para perceber aqui onde ele talvez tenha trabalhado. Assim, coisa de marketing. Só a silhueta, de repente, dá para ter uma ideia de onde ele trabalhou. Então, ele trabalhou na Coca-Cola FEMSA por alguns anos, até a gente vir para Curitiba. Antes disso, a gente se casou em 2015, ele já estava na Coca. Quando a gente veio para Curitiba, a gente veio por causa de uma oportunidade para mim. Eu entrei na Atelier, a Atelier me trouxe para cá. E aí, eu sempre falei para o Luiz que eu achava que ele tinha uma coisa com a área de tecnologia, de programação e tudo mais. Ele tinha ido muito bem, inclusive, no teste que ele fez na Coca-Cola de lógica. Por muito tempo, ele foi a melhor nota lá do filtro que eles faziam. Então, eu sempre falei para ele olhar para essa área, né? E aí, por essa insistência da minha parte, em 2020, o Luiz passou num processo seletivo para formação em programação. E aí ele estudou programação, então, durante o ano de 2020. Ele viu que programar não era exatamente o que ele gostava, mas ele gostou do meio da tecnologia e de entender como tudo isso funciona, metodologias ágeis e tudo mais. Então, ele ficou com aquele gostinho ali de querer se envolver mais com a área da tecnologia. Mas a gente ficou um tempo analisando como que ele poderia se envolver mais e sem exatamente programar. E ele me viu participando desses cafés. Para quem não sabe, esse é o 4º café tech que a gente tem, só que ganhou uma proporção muito maior agora, por causa desse collab que eu estou fazendo com a Mayara, que é a Alô, moça do RH. Então, a gente acabou investindo mais tempo nesse café. E como que surgiu, então, a polifonia? Nesses cafés, no primeiro, inclusive, que eu entrei sem querer, encontrei com a Mayara lá e outras meninas, como a Tamires e tal, e eu percebi que como engenheira de software, como a pessoa do outro lado da mesa, eu poderia oferecer muito, né, do meu conhecimento dessa área, tanto para as tech recruiters como para desenvolvedores, porque a gente acaba tendo muitas propostas, né? Então, a gente percebeu que eu tinha esse conhecimento em mãos, o Luiz foi acompanhando esses cafés que eu fazia e que eu transmitia essas pílulas de conhecimento para as meninas de recrutamento tech e falou, Pri, vou investir em você, vamos fazer algo juntos. E aí que surgiu a polifonia, e a gente está aqui justamente por isso. E foi engraçado que quando a gente começou a desenvolver o site, liberar o site para público, eu fiz uma brincadeirinha tanto no meu stories do WhatsApp como também do Instagram, e eu coloquei tipo um versinho, que é esse aqui que está na tela, né? Que quando 2 pessoas se completam, tem uma conexão incrível, isso transborda e se multiplica. Então,
eu e o Luiz apresentamos a nossa soma e a nossa multiplicação. Claro, acharam que eu estava grávida, mas não, nasceu a polifonia. É um filho também, né? Sempre falam que uma empresa é um filho, exige cuidado, exige atenção, então resolvemos ter esse filho que é a polifonia. E é isso, gente. A gente está dando consultoria, então, tanto para recrutadores, como para desenvolvedores, e até para outras áreas de atuação, nessa questão da preparação para entrevista, LinkedIn e currículo. Algo que eu já fazia há alguns anos, mais ou menos uns 7 anos, eu fazia isso de forma, assim, só para amigos e conhecidos, né, como uma ajuda mesmo, mas hoje a gente consegue fazer isso de forma mais estruturada. E para explicar um pouquinho mais do que a gente tem feito, eu vou colocar aqui 2 depoimentos bem curtinhos, de mais ou menos 1 minuto, de 2 moças que eu já ajudei nesse período que a gente está atuando. Então, é bem rapidinho, eu vou passar para vocês. Eu acho que muitas pessoas já passaram pela situação de, mesmo por anos, numa área, falar, poxa, eu não me identifico com isso que eu faço, né? Não faz parte da minha personalidade. Alguns dias atrás eu estava nessa situação e, embora eu tenha 5 anos de experiência no que eu fazia, eu pensei, poxa, eu preciso me reinventar profissionalmente, porque isso não me dá alegria. E pesquisando várias áreas, eu encontrei a área da programação, né? Que é uma área que te traz um leque de oportunidades. Você tem vários caminhos para você seguir dentro dela, né? E além de, né, de ser uma profissão do futuro. Há muita necessidade hoje e no futuro ainda mais, né? Então isso também foi algo muito positivo para mim. A conversa com a polifonia, a conversa com a Priscila, né, foi muito especial porque de uma forma muito leve, de uma forma bem descontraída, ela conseguiu entender o que eu sabia, né, sobre programação, o que eu já tinha entendido. E também me dar os primeiros passos de como eu poderia seguir ali para ter mais informações, né, o que eu poderia fazer para não ficar vagueando ali no meio do caminho, né. Então foi muito especial essa conversa. Então, como que eu conheci a programação? Eu vim da área da pedagogia, eu fazia a faculdade em 2019, mas com a vinda da pandemia as escolas fecharam, né, e eu tive que migrar para outra área. Nisso a Pri entrou falando assim, por que você não tenta programação? E foi me dando várias dicas de curso gratuito, né, e aqueles cursos fáceis de entender, que eu entendia muito claro. Então, cada vez mais eu fui me aprofundando e fui entendendo assim, poxa, uau, essa área é incrível! E sempre tinha coisa nova, então eu realmente me apaixonei. E sobre a vaga, outra vez eu tive aquele impasse de não saber o que fazer, e a Pri entrou de novo com uma vaga de professora de programação para crianças, reunia as minhas 2 áreas que eu mais gostava. Então, assim, foi no momento certo e foi muito bom. Sou muito grata pela oportunidade que ela me proporcionou. Muito bem. Então é isso, gente. Esses aí foram os depoimentos, né, de algumas das meninas que eu já atendi, que estão entrando na área de programação. Eu também já fiz alguns atendimentos para recrutadoras. E aí, inclusive, durante esses eventos, a gente sempre disponibiliza meia hora de consultoria. Lá no YouTube tem o link para se cadastrar e a gente vai... a pessoa que se cadastrar vai concorrer a meia hora de consultoria ou comigo, ou com a Mai, ou com a Dilson. Então, a gente sempre disponibiliza esse tempo. A gente chama de degustação. Então, a gente disponibiliza esse tempinho para vocês experimentarem como que funciona, tá bom?